Olá, amados irmãos e irmãs. É uma alegria nos unirmos hoje, nessa quarta-feira, dia 26 de agosto, da 21ª semana do tempo comum. O Senhor que nos confia a sua palavra, para que assim possamos testemunhá-la. Por isso, iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 23, versículos 27 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei, hipócritas, vós construístes sepulcros para os profetas e enfeitastes os túmulos dos justos. E dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós mais uma vez nos deparamos a continuidade do capítulo 23, daquilo que ouvíamos ontem na liturgia, aonde estamos em uma sucessão de ais, de denúncias. Nosso Senhor Jesus Cristo, que como profeta, denuncia a injustiça, a iniquidade e a hipocrisia destes mestres da lei e fariseus. Hipocrisia, neste contexto, eles procurarem externalizar algo que não são verdadeiramente. Jesus os compara com sepulcros caiados. O que significa isto? Belíssimos sepulcros enfeitados, adornados, mas que por dentro estão cheios de morte, de podridão. Esta palavra hoje talvez venha ao nosso encontro também para nos alertar, talvez não, certamente, para que tenhamos cuidado também nós com estas práticas, com esta vivência. E Jesus continua: assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. O que a justiça aqui quer remeter? Sobretudo, o caminho de santidade, a acolhida do Evangelho, ser verdadeiramente discípulo do reino, procurar fazer a vontade do Senhor, atendendo às realidades, sobretudo as realidades dos mais necessitados e fragilizados. E Jesus continua dizendo neste diálogo para com os fariseus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construíste sepulcros para os profetas, enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se nós tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, nós não seríamos cúmplices da morte dos profetas. E Jesus então denuncia esta realidade. Denuncia, sobretudo, este sentimento que muitas vezes nos envolve nesta cumplicidade daquilo que é injusto. Muitas vezes nós caímos nesta realidade também. Muitas vezes abandonamos a palavra de Deus, o seu projeto para cada um de nós,
de seguimento, de vivência, para fazer a nossa vontade, o nosso desejo próprio. Em outras palavras, esta realidade do Evangelho de hoje nos remete àquela pergunta fundamental de domingo. E vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para nós? Reconhecer o Mestre e assumir também os seus passos, os seus projetos, as suas palavras, em nossa própria vida e na vida de nossos irmãos e irmãs. Vamos fazer este caminho com perfeição? Não, possivelmente não. Mas somos convidados a nos esforçar. Somos convidados a lutar. Eu gosto muito de uma palavra de Santo Agostinho que diz assim: enquanto vivemos, lutamos. Se continuamos a lutar e não desistimos, é sinal de que o Espírito bom habita em nós. E se um dia a morte não nos encontrar como vencedores, que ao menos nos encontre como lutadores. Ao nos apresentar estas realidades, o Senhor nos convida a lutar contra elas, a tomar uma atitude de lutar contra tudo aquilo que nos afasta de nosso Deus. São Paulo vem neste caminho, na primeira leitura, exortando e pedindo à comunidade dos Tessalonicenses para que possam, de certa maneira, perceber a necessidade de fazer um caminho na presença do Senhor. Olha as palavras de São Paulo no dia de hoje. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos afasteis de todo irmão que se comporta de maneira desordenada e contrária à tradição que nos recebermos. Bem sabeis como deveis seguir o exemplo, pois não temos vivido entre nós na ociosidade. De ninguém recebe de graça o pão que devemos comer. Aqui então, qual a realidade que está subscrita sobre esta situação da comunidade? Muitos que procuravam ter o seu salário sem o devido trabalho. Aqui então o próprio São Paulo vai dizer: quem não quer trabalhar também não deve comer. Quem não quer se esforçar no caminho do seguimento, na luta contra estas realidades que o Senhor nos apresenta, também não tem direito da graça, não tem direito de ir fazendo um caminho de unidade ao Senhor. Não porque o Senhor nos proíbe, não porque o Senhor nos afasta, mas nós mesmos, em nossa liberdade, vamos nos afastando do Senhor. Por isso, que no dia de hoje possamos nos unir àquela prece do oremos que estamos ouvindo desde o domingo e vem nos acompanhando durante essa semana. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade do mundo fixemos nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Que o Senhor nos conceda esta graça e possamos assim contribuir para o reino de Deus entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.